mente em equilíbrio. Oferecimento Check-up. Resultados a serviço da vida. Estamos de volta. Hoje em dia, muito se fala sobre o TDAH, o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Dificuldade em manter o foco, a inquietação, impulsividade são algumas das características, mas muitas vezes surgem dúvidas sobre o diagnóstico. Então hoje, no nosso quadro Corpo e Mente em Equilíbrio, com o nosso parceiro Check-up Medicina Diagnóstico, vamos falar sobre esse assunto com a psiquiatra doutora Luciana Borges. Bem-vinda, boa tarde. Boa tarde. Por que tanto se fala em TDAH? Hoje em dia parece que a todo momento tem alguém que está sendo diagnosticado ou acha que tem TDAH. É porque hoje se faz mais diagnóstico, né? Antigamente, às vezes, falava assim, não, é só aquela criança custosa, às vezes desobediente. Hoje, então, os pais procuram mais diagnóstico, a escola está mais atenta quanto a isso, né? E, às vezes, tem uma hipervalorização dos sintomas de desatenção aí, principalmente na fase adulta. A gente tem que lembrar que para você fazer o diagnóstico, essa pessoa ela tem que ter os sintomas antes dos 12 anos, né? Não é só esses sintomas que surgem na fase adulta que podem ser secundários a várias comorbidades, como um transtorno depressivo, como um transtorno de ansiedade, que pode gerar esse quadro de desatenção como sintoma. Daqui a pouco a gente vai aprofundar sobre isso, porque muitas pessoas comparam e enfim. Mas antes de mais nada, o que é o TDAH? O que tem por trás desse modo, né, como a pessoa se apresenta, agitada, hiperativa? No TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a pessoa tem um déficit persistente ali da atenção, da hiperatividade e da impulsividade, que é desproporcional, que é mais grave do que as crianças da mesma faixa etária e do mesmo nível de desenvolvimento. Né? Então, geralmente, eles são quadros que causam prejuízo aí já para a criança. Mas é algo genético? É algo que a criança... É um distúrbio mesmo, né? É algo fisiológico? Não é? O que é? Tem várias... não tem uma causa definida. Ela é genética, né? Então, se você tem pais aí, você tem uma tendência, né? Em gêmeos monozigóticos aí, você tem uma inter-relação aí muito grande, às vezes, dos dois terem, né? E é a questão mais genética, mas pode ocorrer, às vezes, de infecções na gestação. Por isso que quando você vai fazer a investigação, você tem que ver todo o histórico aí, pré-natal, como é que foi o parto, porque podem ser várias causas que podem diminuir essa questão do estímulo a nível cerebral. Às vezes um hábito durante a gestação pode ter feito essa alteração genética e causado ou não tem nada a ver? Não, hábitos não. É mais a questão ali genética mesmo e a gente pensar às vezes em infecções, né? Às vezes hipóxia de parto, às vezes alterações na hora do parto. E aí, o diagnóstico, ele já é perceptível a partir de qual idade? De 0 a 3 anos, a gente pode perceber ali que às vezes a criança tem algumas alterações. Às vezes é aquele bebê que ele é muito irritado, ele reage, ele é muito hiperreativo a estímulo sensorial como som, luz, né? Então, às vezes até temperatura. Às vezes é aquela criança que fica ali dando volta no cercadinho, que não para. E tem às vezes o contrário, tem às vezes aquela criança que é hipotônica, que é flácida, né? Onde às vezes, muitas vezes, a gente vai fazer o diagnóstico, eles confundem com autismo, né? Porque são todas alterações aí do neurodesenvolvimento. E aí, à medida que ela vai crescendo, ali a partir dos 3 anos, predomina mais a inquietação, mais a hiperatividade. Aí na fase ali já escolar, no ensino fundamental, já vem a desatenção. É onde fecha mais diagnóstico, que é onde a escola vai perceber aí essa dificuldade da criança em prestar atenção, que ela não está acompanhando as outras crianças na sala, né? Onde às vezes chamam atenção. Porque muito se confunde, às vezes, só uma criança mais
animada, mais entusiasmada com uma criança que tem TDAH, quando é pequena, assim, ó, aquela baguncenta mesmo? É aquela criança que ela é, né, muito inquieta, né, ela não para ver uma tela, ela começa ali a brincar com um brinquedo, já vai para outro, ela tem uma desatenção muito importante, né? Ela tem uma labilidade emocional, às vezes ela chora facilmente, se irrita facilmente, tem déficit motor às vezes aparente, né? Então, são várias alterações que podem aí levar para a gente desconfiar desse diagnóstico, né? Não é só a criança custosa. Né? Existem graus de TDAH, por exemplo, tem a criança, às vezes, duas crianças têm, só que uma tem muito mais sintomas e outra não, ou não, assim? Não, graus não, é diferente do autismo, que você tem os níveis, né, de suporte. Graus não, você tem ali, de acordo com a idade, ela vai tendo algumas apresentações, igual no início ela tem mais hiperatividade, depois ela tem mais dificuldade de concentração. Na adolescência ali, ela tem às vezes uma desatenção, não tem um quadro hiperativo, de hiperatividade acentuado, mas tem uma irritabilidade ali muito importante, uma intolerância, uma impaciência, uma sensação de inquietude ali persistente, e onde às vezes ele tem mais predisposição a ter transtornos de conduta, comportamentos antissociais, né? Aí já na vida adulta, a gente já tem o predomínio da desatenção, mas você pode ter aquela sensação de inquietação também. A questão da impulsividade também é muito importante, mesmo que você não tenha ali aquela hiperatividade, mas a impulsividade ainda é muito importante. Né? Já que você falou sobre fases, né, em idades, falando de adultos, né? Hoje em dia, muitos adultos estão se diagnosticando com toda a investigação com TDAH. E aí, então, vem analisando tudo isso na vida que passou para ter esse diagnóstico, né? Porque a gente vê tanto nas redes sociais, eu tenho TDAH, esqueci, não sei onde eu pus minha chave, tem TDAH. As pessoas generalizam, né? A gente não pode confundir essa desatenção, que pode ser secundária a vários problemas que a gente está passando, com o TDAH. O TDAH eu tenho que ter um déficit que é persistente, que assim, eu tenho antes dos meus 12 anos. Então eu venho com aquilo e eu não fiz o diagnóstico antes, né? E esse comportamento aí, ele me prejudica em vários ambientes, às vezes nas interações sociais, né, na questão do aprendizado, nas relações interpessoais também, mas não é de agora. Eu já tinha isso desde pequena e não foi, né, relevante às vezes para fazer diagnóstico. Como que a gente pode agir com pessoas adultas que têm TDAH, já que a gente tem encontrado com mais frequência, de forma que a gente entenda aquela pessoa, talvez na sua perfeccionismo, às vezes da forma que ele tem de organizar as coisas, para que tenha um bom convívio mesmo, para a gente oferecer uma boa qualidade de vida e um bom convívio? Eu acho que assim, a primeira coisa é a gente orientar essa pessoa ali a procurar uma ajuda especializada, né? Para melhorar a questão da qualidade de vida mesmo, porque né, ela pode fazer uma terapia, né, principalmente uma terapia comportamental, ela pode fazer ali a questão de planejamentos, uma dieta mais saudável, né? De ter ali exercícios, fazer planejamento, organização, são coisas que ela pode fazer que melhora a qualidade de vida dela. E tem conciliado com tratamento medicamentoso também? Sim, o tratamento medicamentoso você faz conciliado, né? Você não faz só o uso da medicação, a terapia é muito importante, principalmente na criança, a psicoeducação, que aí a gente vai fazer a educação dos pais, né? Explicar como que funciona, como é que ele vai ter que agir com essa criança. A gente vai na escola, né? As terapeutas também vão na escola para orientar os professores como é que tem que ser ali a ação com essas crianças, né? E estimular ali, né? Ela ter processos de organização. Já que você comentou também essa relação de escolas, como que os pais e as escolas podem agir com as crianças
no sentido de talvez ter mais paciência, insistir mais vezes naquele aprendizado, já que às vezes tem esse déficit para o aprendizado? Aí é a questão, assim, porque assim, as escolas têm muita dificuldade, né? Porque a criança, ela não para, não fica quieta, Não né? concentra, né? Aí, às vezes, é preferível deixar aquela criança sair para ali. Não, você tem que trazer aquela criança, às vezes, entender ali, porque às vezes ela já captou, já sabe ali o que a professora falou e aquilo já vai ficando entediante para ela. Então, ela fornecer ali outras atividades, né? Pôr ela para ajudar, ali, fazer alguma coisa para ele não ficar com um ambiente tão difícil para ele. Né? Ao mesmo tempo que ela não tem aquele foco, são crianças às vezes que têm um aprendizado mais rápido? Tem umas que às vezes aprendem muito rápido, elas pegam ali muito rápido e aquilo ali depois fica muito entediante para elas, né? Porque tem criança que às vezes ele aprendeu assim, ele tem uma percepção ali de escuta, depois ele escuta e ele já capta, para ele já aprendeu, né? E aí a dificuldade, ele não vai parar quieto, né? Então aí a professora tem que pôr outras atividades para ele, né? Para gastar essa energia dele. E por fim, quais são os profissionais que as pessoas devem procurar? Porque é uma equipe multidisciplinar, né? Tem quais profissionais que se deve ir para começar talvez uma investigação? Investigação? O psiquiatra, né? O próprio psiquiatra, tem o neurologista também que está capacitado, que faz esses diagnósticos, né? E as neuropsicólogas também estão habilitadas para fazer. Elas fazem a testagem neuropsicológica, onde você vai fazer uma entrevista com a família, ver o que está acontecendo com essa família e vão ser aplicados vários testes. Então, são vários encontros que eles têm para fechar aí esse diagnóstico. Muito né? bem. Muito obrigada por esclarecer, né, tantas dúvidas que eu fui pegando, as principais dúvidas realmente que os pais têm, que as escolas têm, para a gente poder esclarecer um pouco, desmistificar, como eu falei no início, o TDAH. Porque assim, com o tratamento, a gente melhora muito a qualidade, a funcionalidade dessa pessoa, né? E melhora principalmente a autoestima. É verdade. Muito obrigada, viu, doutora, pelas informações, tá? Ó, vocês já sabem, né? A gente sempre vem com um recadinho para você e a gente sabe que conviver com TDAH não é nada fácil, mas não precisa ser sinônimo de dificuldades, não. Pois é. Quando diagnosticado corretamente e acompanhado por profissionais, o transtorno pode ser tratado com segurança, permitindo uma vida produtiva, equilibrada e cheia de conquistas. Por isso, o primeiro passo é sempre buscar orientação médica, como a gente acabou de falar, e cuidar da sua saúde. Para isso, manter os seus exames clínicos em dia é fundamental. E as unidades do check-up estão sempre à disposição para oferecer um diagnóstico preciso, com atendimento humanizado e acolhedor. Check-up, medicina e diagnósticos, resultados a serviço da vida.